Boa tarde a todos. Declaro aberta a reunião semanal das comissões para discussão e elaboração de parecer das proposições. Presentes hoje as comissões de Justiça e Redação, composta pelos vereadores Nélio José Chiquito, Hernani Bubinhac e Irã Aparecido Rodrigues. Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Irã Aparecido Rodrigues, Josemir Fávaro e João Carlos da Luz. Comissão de Obras e Serviços Públicos, composta pelos vereadores Gilson Binhara, Irã Aparecido Rodrigues e Nélio José Chiquito, bem como a comissão especial composta pelos vereadores Irã Aparecido Rodrigues, Josemir Fávaro e Gilson Binhara, todos presentes. Passamos para a análise das proposições. Inicialmente, o projeto de lei número 2 de 2025, de autoria do Legislativo, proposta da vereadora Juscelia Leal Ferreira, cuja súmula dispõe: declara de utilidade pública o Clube de Desbravadores e Aventureiros Sul. O projeto foi lido em sessão ordinária e baixou para a Comissão de Justiça e Redação. Foi nomeado como relator o vereador Hernani Bubinhac. O relator tem a palavra para explicar o seu voto. Então, referente a esse projeto de lei, projeto de lei número 2 de 2025, eu vou fazer leitura do parecer. Aí o presidente vai analisar e o membro também. Parecer número 4 de 2025, da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Bolsa Nova, que, atendendo a deliberação do presidente da mesa diretora, reuniram-se para a discussão e elaboração do parecer sobre o projeto de lei número 2 de 2025, de autoria da vereadora Juscelia Leal Ferreira, cuja súmula declara de utilidade pública ao Clube de Desbravadores e Aventureiros Sul. Da relatoria. O presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Nélio Chiquito, designou o vereador Ambinhac para assumir as atribuições de relator em observância ao inciso 2º do artigo 56 do Regimento Interno. Da competência. Conforme contido no artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 52, inciso 1º do Regimento Interno dessa Casa, a comissão acima é competente para elaborar o presente parecer. Do fundamento. O projeto em discussão está fundamentado na Lei Municipal nº 1085 de 2019, Regimento Interno dessa Casa, e na Lei Orgânica do Município. Admissibilidade. Do ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade, da observância das normas contidas na Lei Orgânica do Município, Regimento Interno dessa Casa, o presente projeto é admissível. Relatório. O projeto de lei foi protocolado nessa Casa em 20 de 2 de 2025, lido no expediente da 155ª sessão ordinária, no dia 24 de 2 de 2025. A comissão competente recebeu o projeto de lei para discussão e elaboração do parecer em 25 de 2 de 2025. A preposição tem como finalidade a declaração de utilidade pública do Clube de Desbravadores e Aventureiros Sul, escrita no CNPJ sob o número 32133841-0002-44, com sede na Rua Deputado João Ferreira Neves, 159, Vista Alegre, Curitiba, Paraná. No mérito. A autora da proposta apresentou justificativa escrita descrevendo as atividades envolvidas e as finalidades da Associação Clube dos Desbravadores e Aventureiros do Sul. Contudo, em entendimento da legislação regente, o projeto merece complementação. De acordo com a Lei nº 1093 de 2019, que regulamenta a declaração de utilidade pública do município de Bolsa Nova, traz diversos requisitos para que seja observado no projeto de lei, o qual será tratado a seguir. Inicialmente, parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 1093 de 2019 prescreve: a entidade deverá estar sediada em Bolsa Nova e ser detentora de personalidade jurídica há pelo menos 1 ano, anterior à data da apresentação do projeto de lei. Sobre o tema, a autora do projeto justifica que a entidade é sediada na Rua do Deputado João Ferreira Neves, 159, Vista Alegre, Curitiba, Paraná. E é mantedora de diversas unidades, clubes, locais com sedes em cidades de Bolsa Nova, Paraná. Da forma imediata, o requisito previsto no parágrafo 2º foi atendido. Isso porque, conforme consta nos autos, esses clubes não possuem personalidade jurídica própria com sede em Bolsa Nova. A entidade apenas mantém essas unidades enquanto o CNPJ para o qual busca a declaração de utilidade pública está registrado no município de Curitiba. Diante disso, recomenda-se que o cumprimento do referido requisito seja submetido à apreciação do procurador jurídico da Câmara Municipal, a fim de verificar se há conformidade com a legislação municipal. Tal cautela é necessária, pois eventuais benefícios concedidos por entidades públicas seriam destinados a pessoas jurídicas sediadas em Curitiba, e não em Bolsa Nova, o que pode divergir da finalidade prevista na lei. Em continuidade, no parágrafo 4º, no artigo 2º da Lei 1093 de 2019, dispõe que o projeto de lei que visa a declaração de utilidade pública deve ser instruído com a apresentação dos seguintes documentos: cópia do Estatuto da entidade devidamente registrado,
Cópia da ata da eleição dos integrantes dos órgãos da direção e deliberação em exercício de mandato da entidade, cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, documento da entidade e cadastro de pessoa física, CPF, do presidente e do tesoureiro da entidade, balanço patrimonial do exercício anterior, subscrito por contador ou técnico de contabilidade com diploma registrado no CRC, relatório detalhado das atividades da entidade em que fique evidenciada a prestação de serviço à comunidade, prova em disposição estatutária que os membros dos órgãos da direção e deliberação na entidade não receberam qualquer tipo de remuneração na entidade, prova em disponibilidade estatutária que, em caso de dissolução na entidade, os remanescentes associados, referidos documentos não foram apresentados pelo projeto em análise, razão pela qual requer que seja remetido à vereadora autora do projeto de lei para que instrua o projeto com os documentos exigidos pelo parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 1093 de 2019, a fim que esta comissão permanente possa avaliar adequadamente a proposição. Por fim, é necessário esclarecer que a associação que se pretende à declaração de utilidade pública é vinculada a um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, isto é, uma entidade religiosa. Nesse sentido, recomenda-se que o tema seja submetido à análise do procurador jurídico, tendo em vista que o disposto no inciso 1º do artigo 19 da Constituição Federal de 1988, a qual proíbe os municípios de subvencionar cultos religiosos ou igrejas, bem como embaraçar suas atividades. Entre disto, o município não pode favorecer determinada entidade ou doutrina religiosa, em virtude do princípio da laicidade do Estado. Assim, faz-se necessário que o procurador jurídico esclareça se há algum impedimento constitucional ou infracional para que a declaração de utilidade pública de uma associação vinculada a um programa de uma instituição religiosa. Ante o exposto, ao analisar o projeto do âmbito da competência da Comissão de Permanência de Justiça e Redação, verifique-se que, no que se refere aos aspectos constitucionais, legais, jurídicos e técnicos ativa, a proposição necessita de complementação, a fim de possibilitar a análise completa dessa comissão permanente. Voto. Diante do exposto, os membros da Comissão de Justiça e Redação, por decisão na maioria de integrantes presentes, recomendam a relevância da matéria em análise. No entanto, recomendo que, antes da sua apreciação e votação em plenário, o projeto seja remetido à vereadora proponente para a instrução do documento e ao procurador jurídico dessa casa para análise e elaboração de parecer, nos termos da fundamentação exposta. Assim, conto com o apoio das comissões permanentes para o encaminhamento do proposto para as sessões da Câmara Municipal em 13 de março de 2025. Comissão de Justiça e Redação, presidente Nélio Jachiquito e o relator da Munhac. O membro Irã, não sei se vai fazer um voto separado ou vai acompanhar o voto. Só para formalizar, então, o presidente acompanha o voto. Acompanho o relator. Vereador Irã acompanha o voto? Acompanho o voto. Vai ser encaminhado, então, para complementação. Tá, vereador. Com relação ao projeto de lei... É para vereador e para o procurador da Sim, nos termos da solicitação. Com relação ao projeto de lei 03/2025, de autoria do Legislativo, proposta dos vereadores Josemir Fávaro, Juscelia Leal Ferreira, Irã Aparecido Rodrigues, Gilson Binhara e Edson Joel Gibleski, cuja súmula dispõe: regulamenta a concessão de certidão de numeração predial e de autorização para ligação de energia elétrica e de abastecimento de água no município de Balsa Nova e dá outras providências. Então, novamente, esse projeto foi feito o parecer dele. Parecer número 5 de 2025, da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Balsa Nova, que, atendendo à deliberação do presidente da mesa diretora, reuniram-se para a discussão e elaboração do parecer do projeto de lei número 3 de 2025, de autoria dos vereadores Josemir Fávaro, Juscelia Leal Ferreira, Irã Aparecido Rodrigues, Gilson Binhara e Edson Joel Gibleski, cuja súmula regulamenta a concessão da certidão de numeração predial e de autorização para a ligação de energia elétrica e de abastecimento de água no município de Balsa Nova e da outras providências. Da relatoria. O presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Nésio Chiquito, designou o vereador Nambiac para assumir as atribuições de relator, em observância ao inciso 2º do artigo 56 do Regimento Interno. Da competência. Conforme contido no artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 52, inciso 1º do Regimento Interno dessa Casa, a comissão acima é competente para elaborar o presente parecer. Do fundamento. O projeto em discussão está fundamentado na Lei Municipal nº 1085 de 2019, Regimento Interno dessa Casa, e na Lei Orgânica do Município. Admissibilidade. Do ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade, da observância das normas contidas na Lei Orgânica do Município, do Regimento Interno dessa Casa, o presente projeto é admissível. Relatório. O
projeto de lei foi protocolado nessa casa em 20 de 2 de 2025, lido no expediente da 155ª sessão ordinária, no dia 24 de 2 de 2025. A comissão competente recebeu o projeto de lei para discussão e elaboração do parecer em 25 de 2 de 2025. De acordo com os vereadores signatários, a proposição tem como objetivo estruturar a expansão urbana de Balsa Nova de forma planejada e legal, proporcionando o acesso pleno aos serviços essenciais para toda a população, ao mesmo tempo que combate a propagação de loteamentos irregulares. Acrescento ainda que a proposta de lei visa promover o destravamento necessário para o setor urbanístico, permitindo que a cidade cresça de forma ordenada e sustentável, com a inclusão da população em um processo de urbanização que garanta o acesso universal e igualitário a serviços de água e luz. No mérito, pelo que se depende do projeto e da justificativa anexa, a proposição busca regulamentar a concessão da certidão de numeração predial no município de Balsa Nova, contudo, em atendimento à legislação regente, o projeto merece complementação. A Comissão Permanente de Justiça e Redação, conforme dispõe o inciso 1º do artigo 52 do regimento interno, é responsável pela elaboração da redação final das preposições legislativas. Diante disso, é necessário observar que a ementa ao projeto de lei, em sua redação atual, não está plenamente alinhada ao conteúdo da norma. Atualmente, a ementa está expressa em seguintes termos: regulamenta a concessão da certidão de numeração predial e da autorização para a ligação de energia elétrica e de abastecimento de água no município de Balsa Nova, e da outras providências. Essa formulação sugere à primeira vista que o projeto visa também regulamentar a concessão de autorização para a ligação de energia elétrica e abastecimento do município. No entanto, ao analisar o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei, verifica-se o texto dispõe: a concessão de numeração predial não é condição para a ligação de energia elétrica e abastecimento de água no município de Balsa Nova, devendo as concessionárias observar o que estabelece as respectivas agências e as condicionantes da presente lei municipal. Isto demonstra que a intenção da proposição é regulamentar a concessão de numeração predial, enquanto a autorização para a ligação de água e energia elétrica permanece sob a competência das respectivas concessionárias de serviço público. Diante do exposto, essa comissão permanente recomenda que os autores da proposição adequem a redação da ementa de modo a evitar ambiguidades quanto ao objetivo do projeto de lei. A nova formulação deve refletir com precisão que o escopo da norma trata exclusivamente da regulamentação da concessão de numeração predial, não abrangendo a autorização para a ligação de água e energia elétrica, que compete às concessionárias. Na consequência do que se refere à técnica legislativa, cuja observância é a competência dessa comissão permanente, nos termos do artigo 1º do artigo 52, no inciso 1º do artigo 52 do regimento interno, verifica-se a necessidade de ajuste na redação do artigo 8º da proposição. A Lei Complementar 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração e redação de alterações e a consolidação das leis, estabelece no seu artigo 10º, inciso 1º, que os artigos desdobram-se em parágrafos e incisos, os parágrafos e incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens. No entanto, o artigo 8º da proposição é apenas um equívoco, uma vez que se desdobra diretamente em alíneas, em vez de incisos, o que contraria as diretrizes da referida norma. Diante disso, essa comissão permanente recomenda que os autores da proposição promovam a adequação da redação no artigo 8º, a fim de garantir a conformidade com as residências estabelecidas na Lei Complementar número 95 de 1998. Dando continuidade à análise, faz necessário uma avaliação técnica de algumas disposições previstas no projeto de lei. O artigo 8º, a linha C, corretamente veda a expedição de certidão de numeração predial para loteamentos regulares ou clandestinos. No entanto, o artigo 4º e seus incisos estabelecem a possibilidade da concessão de numeração predial para a parte ideal consolidada do imóvel, seja ele urbano ou rural, desde que acompanhada de documentação comprobatória da titularidade ou deposta a referida parte ideal, e que seja demonstrado que a concessão da numeração não resultará em parcelamento regular ou clandestino do solo. Neste contexto, cabe questionar a coerência desta previsão. Se o imóvel está oficialmente subdividido, não há fundamento lógico para que uma mesma propriedade possua mais de um número de edificação. Essa situação pode gerar insegurança jurídica e obstar o desenvolvimento regular do solo do município, sendo, portanto, um ponto de demanda de análise jurídica do procurador jurídico desta Câmara Municipal, a fim de avaliar se a previsão não possibilita ainda que, indiretamente, a proliferação de parcelamento irregular ou clandestino de solo. Ademais, o artigo 5º, caput, dispõe que os herdeiros de imóveis que, após a sucessão, mantiverem ocupação independente de infrações do imóvel por
de viso poderão requerer a concessão de uma certidão de numeração predial própria para cada unidade por divisa. Contudo, ao se referir à ocupação independente de frações de um imóvel, a norma sugere o tratamento de cada parte como autônomo ou individual, o que na prática caracteriza um parcelamento de solo. Além disso, a menção em termo pró-diviso, que implica a divisão física do imóvel por meio de cercas, muros e outras determinações, configura um funcionamento territorial, que, caso admitido, pode resultar em parcelamento clandestino, que é expressamente vedado pelo artigo 8º da própria proposição. Diante dessa possível inconsistência, este ponto também demanda de análise jurídica do procurador jurídico dessa casa, a fim de verificar se tal previsão não viabiliza também ainda que, de forma indireta, a proliferação de parcelamentos regulares e clandestinos de solo. Por fim, outro aspecto que deve ser encaminhado para análise do procurador jurídico dessa casa refere-se à existência de uma recomendação administrativa emitida pelo Ministério Público do Estado do Paraná, datada de 2 de agosto de 2017. Essa recomendação foi orientada ao município e à COPEL que adotem medidas administrativas para garantir a fiscalização efetiva e que o objetivo de impedir a implantação e comercialização de loteamentos clandestinos ou irregulares no território municipal. Destaca-se o cumprimento dessa recomendação, conforme expressamente indicado pelo ilustre representante do Ministério Público do Paraná, tem a finalidade de prevenir a eventual responsabilidade civil e criminal daqueles que, porventura, não observarem suas diretrizes. Dentro disso, essa comissão permanente recomenda que o projeto de lei seja submetido ao procurador jurídico dessa casa, a fim de verificar se há disposições na proposição que possam interferir ou contrariar a referida recomendação administrativa. Ante o exposto, ao analisar o projeto no âmbito da competência da Comissão de Permanência de Justiça e Redação, verifica-se que, no que se refere aos aspectos constitucionais, legais, jurídicos e de técnica legislativa, a proposição necessita de complementação, a fim de possibilitar a análise completa dessa comissão permanente. Voto. Diante do exposto, os membros da Comissão de Justiça e Redação, por decisão na maioria dos integrantes, reconhecem a relevância da matéria em análise. No entanto, recomendo que, antes da sua apreciação e votação em plenário, o projeto seja remetido aos vereadores proponentes para a adequação da redação e a técnica legislativa, e ao procurador jurídico dessa Câmara Municipal para análise e elaboração de parecer. Nos termos da fundamentação exposta, assim conto com o apoio das demais comissões permanentes para encaminhamento do proposto. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 13 de março de 2025. Comissão de Justiça e Redação, presidente Nélio José Chiquito, relator Nambunhaque, Bembo, Irã, Aparecido Rodrigues. O presidente acompanha o voto? Acompanho o relator. Vereador Irã, acompanha o voto? Eu peço vista para análise. Esse mesmo projeto foi encaminhado também para a Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. O relator Irã tem a palavra para a leitura do parecer. Da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, que, atendendo à deliberação do presidente da mesa diretora, reúnam-se para discussão e elaboração de parecer sobre o projeto da Lei 03/2025, de autoria dos vereadores Josemar Fávaro, Juscelia Leal Ferreira, Irã Aparecido Rodrigues, Gilson Binhara e Edson Joel Gibleski, cuja súmula regulamenta a concessão e certidão de numeração predial e de autorização para ligação de energia elétrica e de abastecimento de água no município de Bolsa Nova e da outras previdências. Do fundamento. O projeto de lei foi protocolado nessa casa dia 20 de 2 de 2025, lido da expediente da 4ª sessão ordinária do dia 24 de 2 de 2025 das comissões competentes receberão o projeto da lei para discussão e elaboração do parecer de dia 24 de 2 de 2025. O projeto em discussão está fundamentando a Constituição Federal e não tem qualquer vedação da lei orgânica municipal ou regime interno desta casa. A matéria é competência dessa comissão para a elaboração do referente ao parecer conforme o artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 52, inciso 3, do regimento interno desta casa. Segundo o perímetro, trata-se do projeto da Lei
que pretende regulamentar a concessão e certidão de manutenção predial e de autorização para ligação de energia elétrica e abastecimento de água no município. Continuo todo aqui, né? Em suma, a proposição busca estabelecer normas claras, procedimento para concessão da certidão de numeração predial, o que é fundamental para a identificação e localização de imóveis. Portanto, a proposta é suma importância para a organização urbana, para a melhoria dos serviços públicos essenciais. Além disso, autorização para a ligação de serviços de energia elétrica e abastecimento de água é essencial para garantir que os cidadãos tenham acesso a serviços básicos, conforme observado a justificativa apresentada atualmente. Realidade urbanística do município, com muitas áreas não planejadas ou inadequadas urbanizadas, será sérios obstáculos para que concessionária de serviço público possa fornecer esses serviços de forma regular e eficiente. A regulamentação da proposta pode otimizar o trabalho das secretarias municipais responsáveis, proporcionando maior agilidade e análise e concessão dos pedidos. Por consequência, resultará em abastecimentos mais eficientes à população. Uma vez em que a numeração predial adequada é para requisito para a regularização de diversas atividades administrativas e operacionais. De outra banda, possibilidade do município progredir e numerização de sua infraestrutura urbana, considerando as necessidades do comunicado mais vulneráveis e assegurando o futuro mais adquirido, sustentável para todos. Registra que é referido projeto estará conformidade às legislações estaduais federais pertinentes, garantindo que as normas estabelecidas não conflitem as diretrizes superiores e garantindo direitos dos cidadãos. A implementação desse projeto trará benefícios diretos à população, como a facilitação de acesso a serviços essenciais e programação da regularização de imóveis, de modo que a proposta contribuirá significativamente para a melhoria da infraestrutura urbana e para a eficiência dos serviços públicos. Assim que no concerne a competência dessa comissão, permanecerá as obras, serviços públicos, os integrantes da comissão, por maioria, decidirão que a proposição entende-se que dispõe a legislação é a interesse público, sendo pertinente, relevante e constitucional o motivo pelo qual receberá parecer favorável e que é apto para ser levado para discussão e votação pelo plenário dessa casa. Por decorrer, convém observar a tramitação e referido projeto de lei está dentro dos prazos fixados no regime interno. Voto. Ante o exposto no membro dessa comissão permanente da decisão da maioria dessas integrantes, opinam pelo progressimento do presente dos projetos de lei para votação em plenário antes observância das normas constituídas dessa lei orgânica municipal, do regime interno dessa casa, bem como a razão de relevância do projeto de proposta. Sala das Concessões da Câmara, município de Balsa Nova, 13 de março. Comissão de Obras e Serviços. Presidente Gilson Binhar acompanha o voto? Eu acompanho o relator. Vereador Nélio, acompanha o voto? Não acompanho o relator, vou apresentar o parecer separado, só preciso daí de uma que me envie esse parecer da comissão. Certo, envio cópia. Seguinte é o projeto de emenda à lei orgânica 001 de 2025, de autoria do Legislativo, proposta dos vereadores Claudinei Silva, Hernani Bubinac, João Carlos da Luz e Nélio José Chiquito, cuja súmula dispõe: modifica dispositivos da lei orgânica do município de Balsa Nova e dá outras providências.
O projeto foi lido em sessão ordinária e na sessão seguinte foi nomeada a comissão especial, a qual se reuniu, escolheu o vereador Josemir Fávaro como presidente e foi nomeado o vereador Irã Aparecido Rodrigues como relator. O relator tem a palavra para explicar o voto. Esse aqui. Lê completo. Posso ler? Você autoriza? Você quer ler? Na verdade, a comissão já teve ciência do... Não sei se vocês querem que leia tudo ou só o parecer. É bom ler, vereador, só para, já que está sendo gravado, transmitido, para ficar registrado. Então, o presidente pode fazer a leitura. Parecer número 01/2025, da Comissão Especial que, atendendo a deliberação da presidente da mesa, diretora, reuniu-se para discussão e elaboração do parecer sobre o projeto de emenda da Lei Orgânica número 01/2025, de autoria dos vereadores Claudinei Silva, Hernani Bubinhac, João Carlos da Luz e Nélio José Chiquito, cuja súmula modifica dispositivos da Lei Orgânica do município de Balsa Nova e da outras providências. Relatório. O projeto de emenda da Lei Orgânica foi protocolado nesta Casa em 13/2/2025 e lido no expediente da terceira sessão ordinária do dia 17/2/2025, bem como se foi reproduzido e distribuído para todos os vereadores para fins de conhecimento. Em data de 24/2/2025, a proposição de emenda foi publicada em Diário Oficial, cumprindo-se o disposto do artigo 146 do parágrafo único do Regimento Interno. Na quarta sessão ordinária, datada em 24/2/2025, foi eleita a comissão especial com a finalidade de análise do presente projeto de lei de emenda, com prazo de duração para o tempo em que tramitar o referido projeto, em cumprimento ao artigo 147 e 64 do Regimento Interno. Trata-se do projeto de emenda à Lei Orgânica do município de Balsa Nova, que visa a alteração do inciso 17 do artigo 39 da referida lei. Fundamentam-se os vereadores que o prazo atualmente vigente é excessivo, bem como o atraso na prestação de esclarecimento pode causar danos diretos à população, bem como que a ausência de previsão de sanção para o não comparecimento do convocado prejudica a transparência e a responsabilidade da administração pública perante a sociedade. Preliminarmente, da legitimidade e do quórum para a proposição. Nos termos do artigo 74 da Lei Orgânica do município de Balsa Nova, a Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Deste modo, considerando que se trata-se da proposta realizada por 4 vereadores, tem-se que cumprido o requisito de legitimidade e quórum mínimo para a propositura. Do parecer, a matéria é de competência dessa comissão para a elaboração do referido parecer, conforme o artigo 147 e 64 do Regimento Interno desta Casa. Trata-se do projeto de emenda à Lei Orgânica do município de Balsa Nova, que visa a alteração do inciso 17 do artigo 39 da referida lei. Atualmente dispõe o texto legal. Artigo 39. Compete privativamente à Câmara Municipal. Artigo 17. Convocar secretários diretores da Sociedade de Economia Mista e autarquias municipais para prestar esclarecimentos sobre assuntos de suas competências. Com a aprovação do presente projeto de emenda, o referido inciso passaria a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39. Compete privativamente à Câmara Municipal. 17. Convocar secretários diretores da Sociedade de Economia Mista e autarquias municipais para o prazo de 10 dias, pessoalmente prestar esclarecimentos sobre os assuntos de suas competências em sessão, importando o crime contra a administração pública e ausência sem justificativa adequada com a prestação de informações incorretas. Tem-se, portanto, que a redação proposta visa reduzir o prazo para comparecimento em sessão para secretários diretores de Sociedade de Economia Mista e autarquias municipais, a fim de prestar esclarecimentos de assuntos de sua competência, bem como inclui previsão de que eventual ausência sem justificativa importa em crime contra a administração pública. Inicialmente,
Convém mencionar que na classificação dos agentes públicos, expressão essa utilizada em sentido amplo e genérico. Tem-se, entre outros, os agentes políticos e os agentes administrativos, assim definidos na doutrina. Os agentes políticos são os componentes do governo nos seus primeiros escalões, a quais incumbem as funções de dirigir, orientar e estabelecer diretrizes para o poder público. São agentes políticos os chefes de poder executivo, presidente da República, governadores e prefeitos, sem auxiliares imediatos, ministros, secretários estaduais e municipais, e os membros do Poder Legislativo, senadores, deputados e vereadores. Os agentes políticos possuem certas prerrogativas auridas diretamente da Constituição, que os distingue dos demais agentes públicos. Essas prerrogativas não são privilégios pessoais, mas sim garantias necessárias para o regular exercício de suas relevantes funções. Grifo de origem. Os agentes administrativos são todos aqueles que exercem uma função pública de caráter permanente em decorrência de relação funcional. Integram o quadro funcional das entidades federativas nos 3 poderes e das entidades da administração indireta, sujeitos-se à hierarquia funcional e ao regime jurídico estabelecido pela entidade na qual pertencem. São eles os servidores públicos, concursados em geral, os ocupantes de cargo de função em comissão, os ocupantes de emprego público, os servidores contratados temporariamente para atender a necessidade de excepcional interesse público, etc. Grifo de origem. Inconteste, portanto, que os secretários municipais são agentes políticos. Ocorre que, desde logo, cabe destacar que os municípios não podem criminalizar condutas, uma vez que é de competência privativa da União legislar sobre matéria penal, nos termos do artigo 22, primeiro da Constituição Federal, a saber, artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre, primeiro, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutica, espacial e do trabalho. Portanto, inequívoca afronta ao Pacto Federativo. Por isso, configurado, claro, violação à competência privada da União para legislar sobre a matéria penal, incluindo crimes contra a administração pública, artigo 22 da Constituição Federal, e por conseguinte do artigo 15, 16 e 17 da Constituição Estadual, a saber, artigo 15, os municípios gozam de autonomia nos termos previstos pela Constituição Federal e por esta Constituição. Artigo 16, o município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara. Membros da Câmara Municipal que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal, nessa Constituição e os seguintes preceitos. Artigo 17. Completa o município. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Segundo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Terceiro, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados por lei. Quarto, criar, organizar e suprimir distritos, observado na lei estadual. Quinto, organizar e prestar diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Sexto, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de educação especial e de ensino fundamental. Sétimo, prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. Oitavo, promover do que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso, no parcelamento e da ocupação do solo urbano. Nono, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Décimo, garantir a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. 11º, instituir guardas municipais incumbidas de proteção de seus bens, serviços e instalação da lei, na forma da lei.
Em outras palavras, somente a União, diante da necessidade de tratamento uniforme para todo o território nacional, compete legislar sobre matéria penal na medida em que, pela sua relevância, não poderiam ser atribuídas aos Estados-membros, pois certamente a diversidade de tratamento ensejaria disparidades e conflitos normativos indesejáveis. Cíntia Regina Bell, comentando o inciso 1º do artigo 22 da Constituição Federal, Constituição Federal interpretada artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, organizada por Costa Machado, Manoli, terceiro, edifício 2012, 154. O projeto apresentado não trata de qualquer peculiaridade local deste município, limitando-se a definir critérios de punição pelo não comparecimento em caso de convocação de secretários ou diretores municipais para esclarecimento junto à Câmara Municipal. Nesse sentido, ensina Valesca Buzenato Prestes. A suplementação de legislação estadual ou federal, no que couber, exige que o conteúdo legislativo seja de atribuição municipal, não podendo o município, por exemplo, legislar sobre o direito civil, cuja competência é da União. A suplementação ocorre por meio de complementação ou legislar na ausência da norma. A jurisprudência vem atendendo que, para legislar na ausência de normas, o município precisa ter competência constitucional sobre a matéria. Já a complementação não pode implicar regrar em sentido oposto à norma geral. Este foi o entendimento no recurso extraordinário número 313.060/São Paulo. Ministra Ellen Graziele Notefest, Diário da Justiça de 24 de fevereiro de 2006. A competência constitucional dos municípios de legislar sobre assunto, deve ser assunto ali, né, de interesse local, não tem o alcance de estabelecer normas que a própria Constituição, na repartição de competência, atribui à União e aos Estados. Destaquei e grifei, comentando o artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal. À luz dessas considerações, resta patente a violação ao Pacto Federativo, dada a usurpação de competência legislativa privada da União para legislar sobre crimes contra a administração pública. Nesse sentido, inclusive decisões dos tribunais superiores. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 25, incisos 1º e 2º, artigos 1º e 2º da Lei Orgânica do Município de Birituba, Mirim, e artigos 82 do caput de 1º, 2º e 4º. Caput parágrafo único, inciso 1º e 2º, 362, caput parágrafo único, 363, caput parágrafo único e 364, todos do regimento interno da Câmara Municipal de Biritiba, Mirim. Definições de crimes de responsabilidade e estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento pelo Poder Legislativo local. Inadmissibilidade, usurpação de competência privativa da União, reconhecimento súmula vinculada, número 46, do Supremo Tribunal Federal. Desrespeito ao artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, violação do Pacto Federativo e aos artigos 1º, 144 da Carta Paulista. Causa petente aberta, dispositivo da Lei Orgânica que estabelece a hipótese de imunidade ao chefe de Poder Executivo pela prática de delitos estranhos ao desempenho de suas funções. Inadmissibilidade, prerrogativa exclusiva do Presidente da República, ofensa ao princípio republicano, inconstitucionalidade declarada. Ação precedente, embora o Constituinte Federal tenha conferido aos munícipes a possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal. Não há espaço para a atividade normativa municipal em matéria privativa da União. É defesa ao Poder Legislativo local imiscuir-se
na esfera privativa da União para legislar sobre crimes de responsabilidade e respectivas normas de processos de julgamentos. Súmula vinculada número 46. A imunidade do chefe de Estado e a persecução penal deriva de cláusulas constitucional exorbitante do direito comum e, por traduzir consequência derrogativa do postulado republicano, só pode ser outorgada pela própria Constituição Federal. Emenda à ação direta de inconstitucionalidade. Lei número 2.856, de 23 de outubro de 2017, do município de Itirapina, que proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou completas que não atendam ao fim ao qual se destinam, bem como ao prever que o seu descumprimento configuraria crime de responsabilidade, inconstitucionalidade por afronto ao artigo 25 da Carta Estadual não configurada, violação dos artigos 5º, 24, inciso 2º, parágrafo 2º, 47, 2º, 14º e 19º, cumulados com o artigo 144, todos da Constituição Estadual, lei de iniciativa parlamentar que invadiu a competência legislativa do chefe do Poder Executivo, oferecendo o princípio de separação dos poderes e bem assim a esfera de gestão administrativa. Previsão do crime de responsabilidade em caso de descumprimento. Hipótese de usurpação de competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e as respectivas normas sobre o processo e julgamento. Ofensa ao artigo 144 da Constituição Estadual e artigo 22 da Constituição Federal. Princípio federativo. Questão pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da súmula 722, convertida à súmula vinculante número 46. São de competência legislativa da União e definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processos de julgamento. Existência de ato normativo federal, decreto de lei 201/67, recepcionado pela Constituição Federal, que define e regula o processo atinente aos crimes de responsabilidade cometida por prefeitos municipais, cujos dispositivos devem ser observados pelos munícipes, precedentes desde que órgão especial, ação prudente. Ação direta da inconstitucionalidade, segunda parte do artigo 9º, inciso 12º da Lei Orgânica do Município de Piquete. Ato normativo local definindo condutas típicas configurativas de crime de responsabilidade e desobediência por agentes políticos e servidores públicos municipais. Usurpação de competência privativa da União para legislar sobre direito penal. Reconhecimento, súmula vinculante número 46 do Supremo Tribunal Federal. Ofensa ao artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Violação ao Pacto Federativo e aos artigos 1º e 144 da Carta Paulista. Ação procedente. Em que se pese a autonomia dos municípios para editar suas próprias leis orgânicas, essa prerrogativa outorga pela Constituição Federal não é absoluta, sujeitando-se aos limites e contornos definidos para a lei maior e pela respectiva Constituição Estadual, inclusive no que se diz respeito às regras da repartição de competências de entes federados, que norteiam o Pacto Federativo, em razão do princípio da simetria e da regra contida no artigo 144 da Carta Bandeirante. É defesa ao legislador local imiscuir-se na esfera privativa da União para legislar sobre direito penal, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, definindo sobre o processo de simetria condutas típicas configuradoras de crime e de responsabilidade e desobediência. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. De outra banda, ao definir como crime a recusa ou não atendimento da convocação por autoridades municipais, a proposição de emenda está criando uma nova tipificação penal,
O crime contra a administração pública é regulado pelo Código Penal e pela Constituição Federal, de forma geral. E a criação de novas hipóteses específicas por legislações municipais poderia, de fato, redefinir a tipificação do crime, infringindo o modelo nacional. Não obstante, a proposta de submeter agentes políticos municipais a uma obrigação de atender solicitações do Poder Legislativo sob pena de crime contra a administração pública também colide com o princípio de harmonia e independência entre os poderes, expressamente consignado no artigo 2 da Constituição Federal. Artigo 2. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A independência e a harmonia entre os poderes são fundamentais. E ao tentar colocar o Legislativo como fiscalizador direto das condutas de agentes do Executivo local, poderia gerar um desequilíbrio no sistema de freios e contrapesos, configurando uma interferência indevida. Não bastasse tudo isso, a Constituição brasileira prevê a possibilidade de alterações no texto por meio de emendas, mas sempre dentro dos limites estabelecidos, e respeitando a estrutura de competência e a organização federativa. Deste modo, alterar um aspecto tão sensível como a definição de crimes contra a administração pública poderia ser considerado uma transgressão aos limites de poder constituinte derivado. Haja visto que se trata de uma área que envolve a legislação federal e os princípios constitucionais fundamentais. Ante todo o exposto, no âmbito da competência da Comissão Estadual, entende que manifesta a inconstitucionalidade do referido projeto no que se refere à inclusão de sanção de crime contra a administração pública por ofensa ao Pacto Federativo. No que se refere à redução no prazo estabelecido de 30 para 10 dias, não encontra qualquer óbice na legislação atual, de modo que faculta-se aos autores do projeto a alteração da redação, para o fim de excluir a sanção do crime contra a administração pública, conforme fundamentação acima, mantendo-se apenas a tão somente a redução do prazo para comparecimento após a convocação. Deste modo, havendo interesse dos autores do projeto em emendar a proposta para o fim de excluir a sanção de crime contra a administração pública conforme fundamentações acima e continuar a tramitação apenas do tão somente a redução do prazo para comparecimento após a convocação, tem-se que deve ser excluído também da proposta a inclusão do parágrafo 3º proposto pelos proponentes. Haja visto que a lei original não conta com o parágrafo 3º no artigo 39, e a redação proposta para a inclusão faz referência a parágrafo inexistente, no caso a ele mesmo. Por derradeiro oportuno, ressaltar que tramitação do referido projeto está dentro dos prazos fixados no regimento interno. Ante ao exposto, aos membros dessa comissão especial, por definição da maioria dos integrantes, opinam pela inadmissibilidade e arquivamento do presente projeto, de emenda em razão da manifestação de inconstitucionalidade do referido projeto por ofensa ao Pacto Federativo, no que se refere à inclusão de sanção proposta conforme acima fundamentado. Faculte-se aos autores do projeto a propositura de emenda com alteração da redação, para fim de excluir a sanção de crime contra a administração pública, conforme fundamentações acima, mantendo-se apenas a tão somente a redução do prazo para comparecimento após a convocação, o que, por si só, não ofende nenhum dispositivo legal. Sala de Sessões da Câmara Municipal, 13 de março de 2025. Comissão Especial, Josemir Fávaro, presidente. Irã Aparecido Rodrigues, relator. Gilson Miara, membro. Como a leitura foi realizada pelo presidente, o presidente acompanha o voto do relator? Sim. Vereador Gilson Binhara, acompanha o voto do relator? Acompanho o voto do relator. Certo. Na última sessão, 2 projetos foram encaminhados para as comissões e devem ser nomeados relatores. Iniciando com o projeto de autoria do Executivo, projeto de lei 003/2025, cuja súmula dispõe: convalida o reajuste salarial concedido aos servidores públicos municipais por meio do Decreto Municipal número 005 de 2025. Declara sua adequação orçamentária e financeira nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e dá outras providências.
enviado para a Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Comissão de Justiça e Redação, presidente Nélio, nomeia qual vereador como relator? Relator, vereador Hernani Bubinhac. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente vereador Irã, nomeia qual vereador como relator? O vereador Fávaro. Em seguida, o projeto de resolução 001/2025, de autoria de todos os vereadores, cuja súmula dispõe: altera-se o regimento interno da Câmara Municipal de Balsa Nova. Referido projeto recebeu 2 emendas e foi enviado para a Comissão de Justiça e Redação. O presidente nomeia qual vereador como relator? Vereador Hernani Bubinhac. Declaro encerrada a reunião. Em seguida, a ata estará disponível para assinatura.